boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa meditação Estabilidade Emocional. Nosso tema de hoje é Coragem é Força. Coragem é uma virtude da qual todos nós precisamos e ela abre todos os caminhos que nós almejamos alcançar, de alguma forma, seja no profissional, seja no espiritual, seja na vida de família. Então, quando nós mantemos essa meta da coragem, a coragem nos ajuda a abrir caminhos, nos ajuda a encontrar soluções, nos ajuda também a sermos mais descomplicados. Mas para manter a coragem viva, essa chama da coragem viva, um dos aspectos muito importantes é que nós precisamos de minutos de silêncio e de solitude. Solitude é um tempo que você encontra para estar consigo próprio, na sua própria companhia, e não só isso, mas na companhia de Deus. Então, quando a gente tem essa prática, essas práticas estão incluídas dentro daquilo que nós praticamos, que é a meditação. A meditação ela passa pelo aspecto da solitude também. Então a gente aprende esses momentos de solitude, de meditação, e isso faz com que a nossa consciência, aos pouquinhos, ela receba poder da fonte divina, da nossa fonte eterna, que uns chamam de Deus, outros dão outros nomes, mas é a fonte. Ele que nos doa tudo, e Ele nos doa essa coragem. Não só a coragem, mas a coragem junto com o discernimento de uma consciência elevada, que está conectada com uma consciência espiritual. Então, dentro daquilo que também nós estudamos, porque dentro da meditação tem um estudo. Então a gente pratica a meditação, mas a gente estuda também. Então, na meditação, o que nós aprendemos com o conhecimento? Que nós temos uma aparência física, a gente tem uma voz, a gente pode ter uma profissão, a gente se identifica com o nosso gênero, se identificam ou não, algumas pessoas não. A gente tem a apresentação física, os nossos sentimentos físicos, mas a gente tem que ir além de tudo isso, porque isso nos prende numa teia que faz com que a gente tenha alguns comportamentos já padronizados e a gente nem sabe, muitas vezes, de onde vem esse padrão, Às vezes vem da nossa infância, vem da nossa criação, do nosso país, de alguma cultura. Mas quando eu entro num aspecto mais de autoconhecimento, de solitude, de tomar o poder da fonte suprema, a gente começa a refletir um pouco sobre alguns comportamentos nossos, Por que nós temos? Isso traz, agrega valor no nosso dia a dia? Melhor ainda, agrega valor no dia a dia de outras pessoas? Se agrega valor, você pode continuar fazendo, fica despreocupado. Se não agrega valor, eu tenho que transformar isso. Se está causando algum prejuízo para mim ou para alguém, eu tenho que transformar isso. E para fazer essa transformação também nós precisamos dessa coragem, porque a gente está acostumado, e o costume é um dos aspectos um pouco mais delicados em nós mudarmos, mas é absolutamente possível fazer essa transformação, essa mudança, Nós só temos que o quê? Desejar, querer, gostar, apreciar e, mais que isso, entender. Quando eu entendo o benefício, eu mantenho a minha coragem. E a minha coragem, ela traz a vontade, da gente querer fazer algo novo, a vontade da gente querer mudar, a vontade da gente ter essa experiência diferente daquilo que nós sentimos, A coragem também nos mantém vivos. Faz com que a gente não, vivos nós sempre somos, Mas mantém essa luz, essa energia, esse entusiasmo, Que é a característica da vida. Às vezes, quando a gente
fica um pouco desanimado ou perde um pouquinho o nosso brilho, parece que essa vivacidade se diminui, né? E aí a gente vai desanimando, e aí não pode. A gente tem que tomar conta disso, se perceber que está entrando nessa onda, eu tenho que mudar a chave rápido. Ou às vezes a gente faz isso sozinho, ou a gente toma o suporte de um amigo, ou a gente toma o suporte do amigo supremo. E aí ele nos dá coragem para a gente poder mudar, coragem para a gente fazer caminhos diferentes, achar alternativas novas, encontrar as melhores soluções com muita tranquilidade, né? Com tranquilidade, com calma, com discernimento, respeitando o nosso momento, respeitando o momento de outros. Então isso nos ajuda a manter essa chama da vida sempre acesa e com brilho, né? Que a gente chama de ânimo e entusiasmo. Quando a gente está animado, entusiasmado, a gente tem essa energia para a nossa própria vida e a gente consegue capacitar outros, doar para outros essa energia também. E a gente precisa de coragem também, mesmo para compartilhar aquilo que a gente está sentindo, as coisas boas, compartilhar, acreditar naquilo que a gente vê como sendo bom, não ter medo, né, de se expor, de falar, de esclarecer para as pessoas. Esclarecer é um ponto, né? A gente esclarece para nós mesmos em primeiro lugar, né? E para outros. Mas a gente não força ninguém, a gente não pode forçar, querer que as pessoas mudem e que tenham, né, essa realização rápida que nós temos. A gente tem que compartilhar com os bons sentimentos, compartilhar com os bons votos e entregar que aquilo com o tempo vai, aos pouquinhos, fazendo a sua mudança, a sua transformação, e acaba que a pessoa recebe aquele presente que a gente está querendo dar, né? Da boa energia, da boa vibração, do ânimo, do entusiasmo, do bom discernimento, muitas vezes, né? E para isso a gente precisa de coragem. Coragem, ela faz com que a gente saia do lugar, né? Que a gente vá mais além, que a gente busque outras respostas alternativas. O medo, se a gente parar para observar, eu acho que todos vocês já sentiram em algum momento esse sentimento do medo. O medo paralisa, você não tem muita, você não consegue fazer nada, você tem medo de falar, você tem medo de ir além, você tem medo de sair na rua. E isso faz com que você fique sempre no mesmo lugar. E a vida passa. Essa é uma das realidades do mundo. A vida, o tempo, ele vai passando. Então tudo que eu tenho que fazer logo, de uma maneira mais breve possível, né? E para isso a gente precisa de coragem também, para poder ir além, enfrentar as nossas limitações muitas vezes. Muitas vezes a gente percebe que tem limitações. Quando a gente está no caminho do autoconhecimento, não é que tudo é perfeito, a gente percebe as nossas limitações, as nossas dificuldades. E como que eu trabalho isso? Como que eu lido com isso, né? Será que eu tenho tranquilidade comigo mesma comigo mesmo para poder olhar e perceber aquilo que precisa ser mudado com muita calma, com muito amor? Porque a transformação ela tem que ser feita dessa forma, com calma, com amor e com entendimento. E para isso eu preciso da qualidade da coragem, porque ela me ajuda a ter essa força, né, de se olhar, de se encarar. E quem olha para si, olha para tudo, para qualquer situação, não vai temer nada, né? Nada é muito grande, nada é muito maior. Por mais desafiador que seja a situação, a gente olha e fala, tá, ok, essa situação é um pouco grandinha para aquilo que eu esperava. Mas deixa eu começar a lidar com ela, né?
Deixa eu manter minha coragem, deixa eu manter os meus bons sentimentos, os meus bons votos. E aí com o tempo a gente vai percebendo que as coisas vão diluindo. Aquilo que era muito grande vai perdendo, né? Aquela forma grande e assustadora e vai se tornando algo que a gente consegue lidar, que a gente consegue aos pouquinhos fluir, né? Até o momento que tudo se resolve, você fala, pronto, resolvi, achei que era muita coisa e de repente está tudo bom, está tudo pronto já, né? Então, para isso a gente precisa ter a coragem. Tem sempre um exemplo que a gente comenta, né, que uma pessoa viu um tigre estava na frente dela. E ela ficou com medo, nossa, se esse tigre me atacar, né? Daí ela foi chegando, criou coragem e foi chegando próxima ao tigre. A hora que ela chegou próxima ao tigre, ela viu que o tigre era de papel. Então, às vezes, quando a gente olha para as situações, a gente vê de um jeito muito maior. Mas quando a gente acalma e olha com mais tranquilidade, vai observando, dá tempo ao tempo, a gente vê que as situações são maleáveis, que a gente consegue lidar com tudo de uma forma muito fácil. E a coragem sempre nos ajuda. Então, sempre ter coragem, não desanimar com nada. Por mais que às vezes a gente tenha algum tipo de dificuldade com a gente mesmo, com os outros, com o mundo, com qualquer situação, tenha coragem. Tenha coragem de pedir ajuda. Tenha coragem de buscar a sua ajuda. E tem uma ajuda que está sempre disponível, que é da fonte suprema. Então, quando eu tomo esse suporte da fonte, eu recebo cada vez mais e mais essa ajuda, né, facilitada, que é uma ajuda espiritual. Eu posso tomar ajuda das pessoas? Posso. Não há problema em conversar, em compartilhar. E é bom, né? É um sinal de autopercepção, é um sinal muitas vezes de humildade, de você saber que nem tudo você sabe, você tem às vezes que compartilhar com alguém, buscar alguma ideia nova para alguma situação. E isso é muito bom, enriquece cada vez mais as nossas vidas. Então, para a gente ter esse sentimento sempre da coragem aceso internamente nos nossos corações, eu convido vocês para uma prática da meditação. Então sentem-se confortavelmente, respirem profundamente e olhem internamente e percebam que no nosso interior existe uma energia plena de vida, uma energia abundante, que está sempre a fluir. Então eu olho e sinto também a energia da coragem que desabrocha no meu coração. Eu sempre tenho força de lidar com qualquer tipo de situação. Eu tenho força para resolver qualquer coisa que venha na minha direção. E eu entendo que nessa jornada eu também não estou só. Existem muitas pessoas fazendo o mesmo movimento que nós estamos a fazer, movimento do autoconhecimento, do autoentendimento, da iluminação espiritual e do conhecer do seu verdadeiro eu. Quem sou eu verdadeiramente? E eu olho para esse eu interno que existe dentro deste corpo e eu visualizo uma luz viva no centro da testa.
essa luz, essa pequena luz, essa pequena lamparina viva, é o meu verdadeiro eu. Eu realizo que eu sou um ser espiritual, um ser de luz, que toma suporte no corpo físico. O corpo físico que tem um nome, que tem um gênero, que tem uma profissão, que tem uma função, um papel no mundo. E eu entendo isso, mas eu não me identifico profundamente com nenhum desses aspectos, porque esses aspectos são transitórios. Eles iniciam num determinado momento e em outro momento eu estou deixando alguns aspectos do meu próprio papel, pois eu sou um ator vivo, uma atora que está atuando no palco do mundo. No palco do mundo, os atores vêm, cantam, dançam, sorriem. Algumas vezes até podem chorar. Aí eles agradecem à plateia e vão embora. Vão embora para suas casas. E no palco da vida, do mundo espiritual, também é assim. Nós chegamos belos, felizes e plenos, dançamos, cantamos, compartilhamos. Passamos por várias fases em nossas vidas, desde jovem até o envelhecimento, a senescência, e a gente sai desse papel. Mas a vida sempre existe, porque a alma é sempre viva. O papel termina para o ator, que tem uma forma física, que é deixada para trás. Mas eu, a alma, levo comigo todas as minhas informações, experiências, vivências. E aí é que está a importância de sempre criar boas experiências na vida. Porque nós carregamos isso internamente. Nós não vamos carregar dinheiro, carros, casas. Nós não vamos carregar nada material, nem o nosso próprio corpo. Eu vou carregar as minhas experiências. E essas nossas experiências, de uma certa forma, acabam por moldar a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Então, se eu entendo isso, eu crio o melhor para a minha vida. Mas existe um amigo que pode me ajudar a criar o melhor. E esse amigo é Deus Pai, a alma suprema, o Ser Supremo. Ele nos ajuda a criar o melhor das nossas histórias. Ele nos dá coragem, Ele nos dá a sua herança de virtudes, Ele nos dá a sua herança de felicidade, de paz, de verdade, de amor. Ele enche os nossos bolsos com tesouros espirituais que fazem com que eu, a alma, esse filho, essa filha de Deus, desperte espiritualmente para a beleza do meu verdadeiro eu. E eu passo a ter coragem
para lidar com tudo, com qualquer situação que venha, para lidar também com a minha própria transformação, com amor, com carinho, com dedicação. Pois tudo que é muito, muito, muito bom leva algum tempo para ser produzido. E esse bom tempo tem que ser dado com qualidade, com verdade, com amor e felicidade. Então eu deixo que esses bons sentimentos invadam a energia do meu coração. E eu posso visualizar que existe um jardim pleno que está se iluminando internamente em mim. Um jardim cheio de flores maravilhosas que fazem a nossa vida ficar mais feliz, mais alegre, nos dão mais disposição, nos dão mais felicidade. E eu trago comigo também a presença desse meu grande amigo, desse meu Pai Sagrado que me ensina a ter essa consciência mais espiritual. Eu entendo que eu estou a atuar como um ator nesse palco do mundo, que eu tenho uma forma física, mas eu entendo a minha essência, que é espiritual, é divina, é cheia de virtudes. Então, se a minha essência é cheia de virtudes, assim como a essência do meu Pai, a essência de Deus também é preenchida de virtudes, a minha essência também é preenchida de virtudes. E entendendo isso, eu começo a colocar essas virtudes na prática, no meu dia a dia, no meu pensar, no meu falar e no meu agir. Os três se tornam virtuosos. E eu decido não dar tristeza nem para o eu, nem para os outros. Eu decido não atacar pedras nem no eu e nem nos outros, pois eu entendo que a minha essência é divina e a de cada alma deste mundo também é divina. Só que às vezes muitos de nós ainda não estamos totalmente despertos. Estamos um pouco sonolentos da nossa verdadeira consciência. Mas se eu mantenho a minha consciência desperta, eu começo naturalmente a inspirar outros na mesma direção. Inspirar outros com bons sentimentos, com boas palavras e com boas ações. Pois é isso que vai criar um bom efeito no mundo nosso. E no nosso dia a dia também criará um bom efeito. Um efeito com amor. Um efeito com respeito. Um efeito com união verdadeira. E isso traz um sentimento profundo de respeito pelo eu, por tudo e por todos, pela natureza, pelos animais, pelas plantas, por todos os elementos da natureza.
Todos merecem o nosso amor, o nosso respeito. Porque o mundo, esse mundo onde nós estamos, é a nossa casa. E nós devemos cuidar da nossa casa com muito carinho, amor e dedicação, pois nós estamos a viver dentro dela. Assim como o mundo é a nossa casa maior, eu também tenho a minha casa menor, que é o meu próprio corpo. Então eu também olho para esse corpo, para essa matéria viva com respeito. Eu procuro cuidar dela da melhor forma possível, pois ela me ajuda a ter experiências por este mundo e a compartilhar tudo aquilo que eu preciso através desta vestimenta. Então eu tenho esses sentimentos de amor e respeito por todas as casas que me acolhem neste mundo. E eu mantenho a coragem de fazer as mudanças que eu preciso fazer internamente no meu próprio eu, para que eu possa sustentar sempre o meu estágio de divinidade, preenchido de virtudes. Eu fico alguns minutos em silêncio, agradeço esses insights, agradeço a companhia de Deus e sempre o convido para estar ao meu lado. E eu posso retornar dessa meditação mantendo a coragem dentro do meu coração. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.